Bom, Merval, nossa colega Malu Gaspar publicou no blog dela que o ministro Alexandre de Moraes teve pelo menos 5 encontros com o presidente do Banco Central, o Galípolo, para encontros nos quais o ministro Moraes falou ou fez pressão a favor do Banco Master, Merval. É bastante grave, né? É gravíssimo, é gravíssimo. É gravíssimo e isso tem que ter um limite, né? Tem que ter um fim, porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões do Supremo, perde-se a credibilidade, né? O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E na medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente, formalmente, que a sua mulher recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, sei lá quanto, para trabalhar pelo Banco do Borcaro, que ele ligou 5 vezes e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para trabalhar a favor do Banco do Borcaro, isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de impeachment, vira uma crise política. Então ele tem que se pronunciar, tem que provar que não é verdade, tem que recusar isso de maneira veemente, porque ele perde completamente a credibilidade. Com a divulgação de uma história dessa, né? A Malu Gaspar, ela, obviamente, com o seu profissionalismo, o blog procurou tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o presidente do Banco Central para comentar essas informações e nenhum dos dois quis comentar, Merval. E a Malu, ela tem uma tradição de bem informar, né? Ela é uma jornalista muito bem informada, muito séria, e ela não publica coisas levianas. É uma coisa que realmente, quando ela publicou o valor da prestação que o Borcaro, o Banco Master, pagava ao escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, foi com detalhe, né? Foi com detalhe que não foi refutada por ninguém. Exatamente. Quando eu era criança, minha mãe costumava dizer: meu filho, você ainda vai ver coisas nesse país. Mas, sinceramente, nem nos piores cenários eu imaginei viver o que estamos vendo agora. O Brasil chegou a um ponto tão absurdo que a lógica foi jogada no lixo. A coerência morreu e o cidadão comum virou refém de um sistema que muda as regras conforme o sobrenome de quem está envolvido. Durante anos, centenas, talvez milhares, de brasileiros foram perseguidos, censurados, tiveram redes derrubadas, contas bloqueadas, vidas destruídas. O crime? Pedir investigação, transparência, explicações. Exatamente isso. E agora vem a parte que escancara a hipocrisia. O que essas pessoas foram punidas por pedir, um dos jornalistas mais poderosos do país acabou de pedir em rede nacional. E não foi qualquer jornalista. Estamos falando de Merval Pereira. Décadas na Globo. Membro do Conselho Editorial do Grupo Globo. Academia Brasileira de Letras. CBN. Prêmios. Prestígio. Trânsito livre no sistema. Inclusive, e isso é fato público, já foi homenageado pelo próprio Lula. Ou seja, não estamos falando de alguém da oposição, radical ou extremista. Estamos falando do coração do establishment. E mesmo assim, ele disse o que disse. Em uma participação na rádio CBN, Merval comentou informações publicadas por Malu Gaspar envolvendo supostos encontros, pressões e interesses privados ligados a decisões do Supremo Tribunal Federal. E a reação dele foi clara, direta e chocante. É gravíssimo. Isso tem que ter limite. Isso tem que ter fim. E aí vem o ponto mais explosivo. Merval afirma que esse tipo de situação corrói a credibilidade do Supremo, transforma a Corte em objeto de desconfiança popular e cria uma crise política grave. Mais do que isso, ele diz com todas as letras que o ministro precisa se explicar, negar formalmente, esclarecer valores, relações e encontros. Porque se não fizer isso, perde completamente a credibilidade. E aí fica a pergunta que não quer calar. Isso não soa como um pedido de impeachment? Porque quando alguém do peso de Merval Pereira fala em crise, perda de credibilidade e necessidade de limite, não estamos mais falando de fofoca, opinião isolada ou teoria de internet. Estamos falando de algo que rompeu a bolha. Agora vamos ao ponto mais revoltante de tudo isso. Quantas pessoas foram silenciadas por muito menos?
Quantas tiveram a vida virada do avesso por levantar suspeitas, questionar decisões ou pedir investigações semelhantes? E agora, quando o próprio sistema começa a falar, ninguém pode dizer que é fake news, ataque à democracia ou ameaça institucional. A ironia é cruel. O mesmo ministro que concentrou poder, abriu inquéritos, autorizou censuras e se tornou uma das figuras mais temidas do país, agora é questionado por gente de dentro do sistema. E isso muda tudo. Porque quando até jornalistas da Globo começam a falar em limite, crise e perda de credibilidade, é sinal de que algo muito sério está acontecendo nos bastidores. Eu não sei onde isso vai parar. Não sei quem vai cair, quem vai resistir ou quem vai ser sacrificado. Mas uma coisa eu sei. O Brasil entrou em uma fase em que o silêncio ficou impossível. E se até a grande mídia começou a tocar nesse assunto, talvez, só talvez, o sistema esteja se preparando para virar a página. Porque certas situações ficam grandes demais para serem escondidas. E quando isso acontece, a queda costuma ser barulhenta. Alerta. Abra os olhos enquanto ainda dá tempo. O que está acontecendo no país não é normal, não é coincidência e muito menos exagero de internet. É um processo perigoso, silencioso e calculado, que avança enquanto o povo é distraído com narrativas, brigas artificiais e medo. Durante anos, disseram que questionar era atacar a democracia. Disseram que pedir explicações era crime. Disseram que desconfiar era extremismo. E muitos acreditaram. Hoje, o que vemos é um país onde o poder se concentra, a lei parece ter pesos diferentes e a verdade depende de quem está falando. Um Brasil onde o cidadão comum é vigiado, enquanto figuras poderosas são protegidas por silêncio, blindagem e conveniência. Democracia não morre de uma vez, ela morre aos poucos. Quando o povo aceita a censura do bem, quando normaliza abusos necessários, quando acha que só o outro lado será atingido. A história é clara. Quando a lei deixa de ser igual para todos, ninguém está seguro. Quando a crítica vira crime, a próxima vítima pode ser você. Quando o medo cala o povo, o poder não encontra mais limites. Não se trata de direita ou esquerda. Se trata de liberdade, de futuro, de país. De saber se nossos filhos vão viver em uma nação onde a Constituição manda, ou onde alguns mandam na Constituição. Não durma agora. Não aceite tudo como normal. Não terceirize sua consciência. Pergunte, questione, observe, converse. Porque quando o povo acorda, nenhum sistema resiste. Mas quando o povo dorme, outros decidem tudo por ele. O Brasil ainda tem saída. Mas ela começa com um povo atento, consciente e que não aceita ser tratado como massa de manobra. Fique alerta. O silêncio hoje pode custar caro amanhã.